Graça e paz, pela bondade, pela graça, pela misericórdia do Senhor, estamos começando o nosso culto desta noite de domingo e eu louvo a Deus pela sua vida, pela oportunidade que você nos concede de podermos entrar em sua casa e repartirmos a porção do Senhor. Louvo a Deus por essa equipe que ao longo desses 4 meses tem nos auxiliado, irmãos que têm sido assim incansáveis. Temos vivido dias difíceis, mas através desses canais nós temos podido assim nos edificar, nos consolar, vivermos momentos assim especiais na presença do Senhor. E como temos feito aqui, quero fazer nessa noite a leitura de uma promessa, um texto de encorajamento para que você possa refletir e assim você possa melhor se derramar na presença do Deus Todo-Poderoso. E essa promessa se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, a partir do verso 27. A Escritura diz assim: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Louvado seja Deus. O povo, nesta ocasião aqui do profeta Isaías, tinha uma sensação de que o caminho deles estava despercebido aos olhos de Deus. E eu sei que esta é uma sensação que muitos de nós têm. Parece que Deus está longe, parece que Deus está distante, como se Deus não estivesse vendo as coisas que estão acontecendo. O Senhor levanta o profeta e o Senhor revela através do profeta que o entendimento do Senhor não se pode esquadrinhar. O que ele está dizendo? Que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, não são os meus pensamentos nem os seus pensamentos. Mas no meio do vale, ele tem um propósito. Ele tem um propósito a cumprir nas minhas lutas, ele tem um propósito a cumprir nas suas lutas. Louvado seja Deus. E ele nos fortalece para atravessarmos o vale da dor. Ele diz aqui que os jovens se cansam e caem, mas o que espera no Senhor não. Ele diz aqui que ele nos faz voar como a águia. O voo da águia é o mais majestoso de todas as aves. Louvado seja Deus. É o que o Senhor faz comigo e é o que o Senhor faz contigo. Portanto, meu irmão, tenha ânimo, tenha fé. Peça ao Senhor nessa noite: Senhor, eu preciso dessa renovação. Eu quero ser como a águia. Eu preciso de forças. E mesmo atravessando esse momento de luta, eu quero te adorar. E eu quero te adorar em espírito e em verdade. Vamos orar? Vamos dedicar esse tempo ao Senhor em oração. E com muita alegria, eu quero convidar o nosso irmão presbítero Gilson Medeiros, da nossa
congregação em Quissamã. E aí eu já mando um abraço gostoso para os irmãos da nossa congregação de Quissamã e também para os irmãos de Sapucaia e de São Mateus. Um abraço especial do pastor Álvaro. Mas vamos orar com o nosso irmão presbítero Gilson. Aquiete o seu coração e vamos conversar com o Senhor. Graça e paz, igreja. Nessa noite de adoração ao nosso Deus, trago um abraço da congregação de Quissamã e o nosso agradecimento à amada igreja. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti toda a honra e toda a glória. Coloco o Senhor nesse momento, pregador desta noite, em Tuas mãos. Que o Senhor possa estar usando o Teu servo, Senhor, para falar ao nosso coração. Nos ajude, ó Espírito Santo de Deus. Nos dá o entendimento, Senhor, para compreender a Sua vontade, o Seu querer sobre as nossas vidas. Queremos, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, do alto, para que possamos aplicar a Tua palavra, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Continue, Senhor, falando à Tua igreja, Senhor, aquilo, Senhor, que precisamos ouvir, que a Tua palavra, Senhor, cremos que tem o poder de transformar, tem o poder, Senhor, de fazer em nós a diferença que precisamos ser diante do mundo. Por isso, Senhor, que a Tua graça e o Teu amor e a Tua misericórdia, Senhor, possa estar alcançando cada coração neste momento, Senhor. E que aqueles que ainda não conhecem a Tua palavra, que eles possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Receba, Senhor, nessa noite a nossa oração, a nossa gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Por isso que nós estamos aqui nessa noite rendendo graças ao Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória. E receba de nós a nossa gratidão. Em nome do Seu Filho amado Jesus, somos gratos. Amém e amém. Olá, meus irmãos, graça e paz. Quero te convidar a abrir os seus salmos e hinos e nós vamos cantar a mensagem da cruz. No Calvário se ergueu uma cruz contra o céu, como emblema de afronta e de dor.
preciosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que irá vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vamos orar ao Senhor. Estamos aqui para te adorar, Jesus. Estamos aqui para te exaltar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Venha, Deus, venha, Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder.
gostaria de refletir com os irmãos sobre o segredo do apóstolo Paulo, o segredo da sua alegria, da sua confiança, do texto que ele escreveu aos Filipenses. Vamos orar? Faremos as leituras ao longo da nossa reflexão. Feche os seus olhos e ore juntamente comigo agora. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque ela é pão para as nossas almas. Obrigado porque ela fala aos nossos corações. E nós rogamos, Senhor, que nesta noite não seja diferente. Que o Senhor venha, ó Deus, tirar os tampões dos nossos ouvidos. E em nome de Jesus, o Senhor venha nos conduzir aos pastos verdejantes do Senhor. Somos carentes, dependentes do Senhor. Permita que haja salvação, que haja libertação, que maravilhas o Senhor possa fazer, ó Deus, nesta noite para a honra e glória do Senhor. Ouve a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Filipenses é uma das cartas mais queridas do Novo Testamento. Ela é uma carta escrita no período em que o apóstolo Paulo estava preso. Ela faz parte de um grupo de cartas chamadas Cartas da Prisão. Ela é uma delas. E o apóstolo era considerado um prisioneiro político, porque ele anunciava um outro Senhor que não era César. Ele anunciava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo era visto como um problema de segurança para o Império Romano. Ele era vigiado pela guarda do imperador, não era uma guarda qualquer. Ele era vigiado pela guarda do imperador, que era chamada de guarda pretoriana. E apesar dele estar preso, apesar dele estar, como diz um pregador famoso, na antessala da sua morte, o apóstolo ele expressa muita alegria, ele expressa confiança no Senhor. E é aí que nós queremos refletir com os irmãos sobre o segredo do apóstolo Paulo, que Deus deseja que seja o meu segredo e o seu segredo também. Não sei se você já parou para olhar as revelações que o apóstolo Paulo faz acerca de si mesmo, a maneira, o modo como ele expressa a sua alegria. Vamos conferir essa alegria e essa confiança que o apóstolo Paulo expressa aqui? Acompanhe comigo. Filipenses capítulo 1, verso 4. A Escritura diz assim: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Paulo não simplesmente orava pelos crentes de Filipos, seus filhos na fé, mas ele orava com alegria. Guarde isso. Segundo versículo, Filipenses capítulo 1, verso 12. A palavra registra: quero ainda cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele estava preso, ele revela aqui que ele estava num cárcere interior, acorrentado, ele não tinha luz do dia, não haviam as leis dos direitos humanos, isso não existia comissão, ele era um prisioneiro político, uma ameaça, mas ele, quando olha as circunstâncias ao redor, ele analisa tudo de um ponto de vista positivo, confiante. Ele revela aqui que tudo que lhe havia acontecido estava trazendo contribuição à causa do Evangelho. Ou seja, ele estava feliz, ele estava confiante. Qual o segredo de Paulo? Vamos ver mais alguns versículos. Capítulo 2,
verso de número 18, ele diz assim: assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ele não simplesmente se alegrava, mas ele desejava que os crentes se alegrassem com ele. Vejam aí, capítulo 3, verso 13 e 14, ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele olhava o futuro de um modo desafiador. Ele constata que ele ainda não havia evoluído, crescido, tudo aquilo que ele poderia em Cristo Jesus. Ele diz: eu prossigo para o alvo. Ou seja, ele não havia entregado os pontos. Ele continuava confiando no Senhor e sabendo que ele ainda tinha muita coisa na sua caminhada cristã a alcançar em Cristo Jesus. Confiança. E por último, Filipenses 4:4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Diante desses versículos, pergunto mais uma vez nessa reflexão: qual o segredo do apóstolo Paulo? Você conhece de forma pessoal, experimental, o segredo do apóstolo? O segredo do apóstolo Paulo, quando lemos assim o contexto de Filipenses, estava no lugar, na posição que Jesus Cristo ocupava em sua vida. Ou seja, Cristo ocupava o lugar central na vida do apóstolo Paulo. E ele deseja, Jesus, ocupar o centro das nossas vidas. Vamos refletir sobre isso dentro da carta. Me acompanhe então. Qual o lugar que Jesus Cristo ocupava na vida do apóstolo? Em primeiro lugar, nós podemos ver com o apóstolo Paulo que Cristo era a sua razão de viver. A sua razão de viver. Vejam, Filipenses capítulo 1, verso 20, verso 21, ele diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Vejam vocês, ele desejava engrandecer a Cristo, fosse pela vida, fosse pela morte. E aí, olha a revelação, verso 21. Porquanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Se ele morresse, ele tinha certeza de estar com Jesus Cristo. Ele tinha certeza de que o seu nome estava escrito no livro da vida. E ele vai dizer que morrer para ele seria lucro. Os seus sofrimentos terminariam. Por quê? Ele estava escondido em Cristo Jesus. Ele estava debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. A morte para ele não era um bicho-papão. Então ele diz que morrer para ele seria lucro. Ele estaria indo para a presença do Senhor. Mas se ele continuasse vivendo, ele vai dizer: o viver é Cristo. A sua razão de viver está em Jesus Cristo. E aqui a gente pode parar para refletir, queridos, porque muitas pessoas têm julgado que a saúde, que o dinheiro, que o poder, que o sucesso, que a fama,
que o prazer, que os amigos são o sentido maior da vida. Tudo isso tem o seu lugar. Tudo isso aí nós precisamos ter na nossa caminhada. Nós precisamos de amigos, nós precisamos de prazer, de lazer, nós precisamos de dinheiro para viver, especialmente numa sociedade capitalista como a nossa. Nós precisamos. Mas essas coisas não podem ocupar o primeiro lugar da nossa vida. Essas coisas não podem se constituir a razão da nossa existência. Cristo precisa ocupar o primeiro lugar da nossa vida. E é isso que ele está dizendo aqui. Se ele morresse, estaria com o Senhor, seria lucro para ele. Ele dava glória a Deus e aleluia. Mas se ele continuasse a viver, ele viveria para Cristo. A razão da sua existência seria Jesus. E isso não significava dizer que Paulo não tinha seus privilégios, coisas a que ele pudesse se apegar. Não. Ele tinha muita coisa que ele poderia se apegar. Mas vejam no capítulo 3, verso 8, o que ele diz, as coisas que ele poderia se apegar, assim como às vezes nós nos apegamos ao lazer, ao prazer, aos amigos, ao dinheiro. Paulo, naquilo que ele poderia se apegar, ele diz assim, capítulo 3, verso 8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele considerava todas as coisas como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Vou ler o versículo todo. Sim, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. As considero como refúgio, na versão atualizada. Na versão NVI diz assim, mais do que tudo isso, considero como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Na NVI, a tradução nos diz que Paulo considerava tudo aquilo que ele poderia se apegar como esterco. Na revista e atualizada, mais polida, fala refúgio. Por quê? A prioridade do apóstolo Paulo na sua vida era Jesus Cristo. E aí, eu me lembro de uma parábola contada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A parábola da grande pérola. Um homem que negociava pérolas, ele comprava e vendia pérolas. Mas um dia ele encontrou a grande pérola. E o que esse homem fez? Ele vendeu todas as suas pérolas para comprar a grande pérola. Aquela pérola ali era a pérola mais preciosa que ele poderia ter. E por isso ele vendeu todas as outras. Você pode encontrar essa parábola lá em Mateus capítulo 13, versos 45 e 46. O que essa parábola nos ensina aqui? Que Jesus, ele é a grande pérola. Que nada neste mundo, que tudo que você conquistar neste mundo,
a sua fama, a riqueza, um grande nome na sociedade, nada poderá se comparar à conquista do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é a razão da nossa existência. Nós podemos aprender com o apóstolo Paulo aqui em Filipenses, que a sua razão da alegria, a razão da sua confiança estava em Cristo. Cristo era a razão da sua alegria. A sua vida estava centralizada em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Mas em segundo lugar, o Senhor Jesus, ele não era simplesmente a razão do viver do apóstolo Paulo, a sua vida, mas Cristo também era o seu exemplo a seguir. O seu exemplo a seguir. Ele procurava ser um imitador de Jesus Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo, ele revela escrevendo a sua carta aqui aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5. Vamos ler? Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia! O que o apóstolo Paulo ele está a nos dizer aqui? Que Cristo era o seu exemplo. Ele veio a este mundo para nos ensinar a viver. Eu preciso aprender a viver como Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele sendo rei, ele se fez servo, ele se esvaziou, ele obedeceu à vontade do Pai até a morte e morte de cruz. E morte de cruz. E é isso que o Senhor deseja de mim, deseja de você também. E isso é seguir a Jesus. Pergunto a você, você de verdade tem seguido a Cristo? Na sociedade em que nós vivemos, há a valorização do forte, daquele que manda. Nos valores do reino de Deus, nos valores do reino de Cristo, as coisas são diferentes. Jesus ele vai nos dizer que tem valor no reino dele aquele que serve, aquele que procura obedecer, aquele que se submete à vontade de Deus. E nisso você vai encontrar o contentamento. Vejam como os valores do reino de Deus são diferentes dos valores da sociedade em que nós vivemos. Às vezes nós achamos que aquele que está por cima, aquele que tem a voz do comando, ele é que está bem e eu quero ser como ele. Jesus ele nos ensina justamente o contrário. Isso não significa que o crente não deva ocupar a posição de comando, mas ele deve se colocar na posição de servo. Ele deve focar o exemplo de Jesus Cristo. E foi por isso que Jesus lavou os pés dos discípulos. Quando lemos o texto dos evangelhos, nós constatamos que haviam disputas entre os discípulos. Um queria ser melhor do que o outro, um queria chamar mais atenção do que o outro. E aí Jesus tira sua roupa exterior, fica só com a roupa interior, pega os pés dos discípulos e vai lavando um a um, porque esse era o papel de um servo. E ao final Jesus disse: eu que sou Senhor, que sou Mestre, vos fiz isso, vós também deveis fazer. Ele é o nosso exemplo. E Paulo nos revela aqui que a razão da sua alegria,
a razão da sua confiança é porque ele trilhava nos passos de Jesus Cristo. Ele era um imitador de Jesus e nisso ele encontrava a sua alegria e a sua confiança. Louvado seja o nome do Senhor. A sua vida estava centrada em Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Terceiro segredo que nós podemos aprender aqui com Paulo, a terceira lição. Cristo era a razão da sua existência, Cristo era o seu exemplo, mas Cristo também era o seu alvo. Era o lugar aonde ele desejava chegar. Ou melhor, ele desejava ser totalmente como Cristo. Lemos aqui o texto de Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, onde ele diz que ele não havia ainda chegado à sua maturidade espiritual, mas ele prosseguia para alcançar o alvo. O seu alvo era Cristo. O seu alvo era Cristo. Ele procurava se esquecer das coisas que para trás ficavam. Ele procurava se desembaraçar daquilo que poderia atrapalhá-lo na sua caminhada. E quantas coisas podem nos atrapalhar na caminhada? Quantas coisas nós precisamos esquecer? Nós precisamos deixar para trás. Nós hoje somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E ele mesmo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós precisamos nos desvencilhar das coisas que para trás ficam. O passado fica para trás. Nós precisamos virar a página da nossa vida. É o que Paulo nos ensina aqui. Será que você já tem virado a página da sua vida? Talvez uma mágoa, a falta de perdão a alguém, um erro que você tenha cometido. Na minha caminhada pastoral, eu tenho me deparado com pessoas que têm muita dificuldade para perdoarem a si próprias. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O alvo de Paulo era Cristo, mas para alcançar o alvo nós precisamos deixar as coisas que para trás ficam. Pergunte a você mesmo nesse momento o que você precisa deixar para trás para que você possa prosseguir na sua caminhada. Pergunte a você mesmo. Então, era isso que ele fazia, porque ele queria alcançar o seu alvo. Ele deixava as coisas que para trás ficavam e ele avançava, ele prosseguia para as coisas que diante dele estavam. É interessante que esse verbo prossigo aqui traz a ideia de alguém que se estica para poder fazer um exercício. Eu tenho sempre na mente um jogador de basquete. Como que o jogador ele consegue se esticar para fazer uma cesta? Parece que aquele atleta tem mola no corpo. A ideia do apóstolo Paulo aqui era essa, de que ele fazia um esforço, que ele fazia um trabalho para que ele pudesse avançar. Ele não estava parado. Ele sabia que o Senhor tinha algo maior para a vida dele. E esse alvo é Cristo. O Senhor, ele deseja formar o caráter de Jesus na minha vida. O Senhor deseja formar o caráter de Jesus na sua vida. Hoje, nós vivemos uma luta interior. Todo crente vive uma luta interior. É a luta
da velha natureza e da nova natureza. Você, quando aceita Jesus Cristo, você passa a ter o Espírito Santo na sua vida, e há um conflito. A velha natureza deseja os prazeres, a nova natureza deseja fazer a vontade do Senhor. E eu preciso dar lugar ao Espírito Santo na minha vida. Eu preciso me deixar encher pela presença de Deus, para que eu possa avançar e Cristo possa ser formado na minha vida e na sua vida. Como citamos aqui há dias atrás, o hino, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Será que a beleza de Jesus pode ser vista na minha vida, na sua vida? Será que esse é o seu alvo? Eu quero ser como Cristo. O segredo do apóstolo Paulo também passa por isso. Cristo era a razão da sua existência, Cristo era o seu exemplo, Cristo era o seu alvo, e em quarto e último lugar, Cristo era a sua força. Força. Era da onde ele tirava força para enfrentar todas as lutas que vinham sobre ele. Ele escreve na sua carta, capítulo 4, verso 13 aqui de Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Qual é o contexto desse versículo? Muitas vezes mal interpretado. Paulo está dizendo aqui que ele havia aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo aqui que ele já havia aprendido a viver nos extremos da vida. É muito difícil nós vivermos nos extremos da vida. Ele fala aqui na fartura e ele fala aqui na escassez. Não é fácil viver quando se tem muito dinheiro. Às vezes nós criamos uma ilusão, achamos que é fácil a vida de um rico. Eu tenho dito para a igreja, eu vivi uma experiência há anos atrás de assistir uma família cujo o chefe, o pai, o marido, já havia sido sequestrado 5 vezes. 5 vezes. Um empresário, um homem muito importante, 5 vezes já sequestrado. Pergunto a você, é fácil viver numa circunstância como essa? Com certeza, esse homem a que me refiro, ele desconfiava de tudo, ele desconfiava de todos que estavam ao seu redor. Ele achava que as pessoas sempre se aproximavam dele com interesse de alguma coisa. Não é fácil. Então não pense você que é fácil ter dinheiro, porque não é. O apóstolo Paulo, ele diz aqui que ele aprendeu a viver na fartura. Ele aprendeu a viver na fartura, deixando Cristo no centro. Essa é uma grande situação que todos nós precisamos aprender. Às vezes, quando a pessoa tem dinheiro, ela se esquece do Senhor. Mas Paulo diz, eu aprendi a viver na fartura. Eu aprendi a viver também na escassez. Não é fácil viver na escassez. Não é fácil. Mas tanto na escassez quanto na fartura, o apóstolo ele vai aqui afirmar, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso atravessar o vale que for, eu posso atravessar a circunstância que for, mas eu sei que eu recebo forças do meu Deus. E se Cristo está no centro da sua vida,
Você pode atravessar o vale que for, a enfermidade que for, o desemprego, o problema familiar, porque você tudo pode naquele que te fortalece, porque Cristo ocupa o lugar central da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho me deparado com muita gente triste, abatida, muita gente sem ânimo para caminhar. E diante de tudo isso, nós podemos nos perguntar: será que de verdade conhecem o segredo do apóstolo Paulo? O segredo do apóstolo Paulo é Cristo. O lugar que Jesus Cristo ocupava na sua vida. E que ele deseja ocupar na sua vida também. Na sua vida, no seu coração, no seu coração. Jesus ocupava o centro na vida de Paulo, porque era a razão da sua existência, porque era o seu exemplo a seguir, era o alvo de Paulo, era a fonte da sua força. E por isso, ele era vencedor. Você já conhece essa força? Você já entregou o seu coração para Jesus Cristo? Ele já é o Senhor, Ele já é o Salvador da sua vida? Se você ainda não entregou o seu coração para Jesus, eu quero desafiar nessa noite a tomar essa decisão, a fazer essa entrega. Aí na sua casa, onde você está, onde você me assiste, a fechar os seus olhos e a dizer para o Senhor: Senhor, eu quero descobrir o segredo de Paulo. Eu quero render a minha vida a Jesus Cristo. Eu desejo que Ele seja o meu Senhor, o meu Salvador. Eu desejo que Ele ocupe o lugar central da minha caminhada. Vamos orar? Feche os seus olhos e ore comigo agora, nesse momento. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite, pelo privilégio de estarmos ao redor da Tua Palavra. Essa palavra que fala aos nossos corações. Essa palavra que é como espada de dois gumes, que divide aquilo que é indivisível. E eu quero rogar, Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha falar, ó Deus, aos corações que me assistem nesta hora. Em nome de Jesus, operando o milagre do novo nascimento. Senhor, tira a venda dos olhos. Permita, Senhor, que as cadeias possam ser quebradas. Ó Senhor, que os tampões dos ouvidos sejam arrancados. Que vidas venham ter um encontro real e verdadeiro com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ó Deus, nós entregamos, ó Deus, cada pessoa, entregamos a Tua igreja. Senhor, nós vivemos um tempo onde o eu tem falado mais alto. Ó Papai, nós rogamos que Cristo possa ocupar o lugar do centro nas nossas vidas. Ó Deus, assim como ocupava na vida do apóstolo Paulo, que nós possamos, ó Deus, nos reposicionar como igreja. Em nome de Jesus, fala o coração deste irmão, fala o coração desta irmã, que em nome de Jesus, ó Deus, maravilhas o Senhor possa fazer. Ó Deus, que o Espírito Santo nos levante como igreja para o louvor da Tua glória. Ouve, Senhor, a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos
dia, todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente Nos lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Quero me despedir agradecendo a você o privilégio, nesta noite, de estar ministrando a palavra, cantando os louvores do nosso Deus. Como é bom poder estar na presença do Senhor, não é verdade? Mas, em breve, estaremos juntos. Essa semana, nós tivemos uma reunião com os oficiais da igreja e nós tomamos ali a deliberação do retorno das atividades presenciais a partir do dia 2 de agosto, terça-feira. Teremos nossas reuniões às terças, às quintas e aos domingo à noite. Então, a partir da terça-feira, dia 2, dia 4, quinta-feira, e assim sucessivamente. Nós enviaremos uma mensagem aos irmãos através das nossas redes com todas as orientações necessárias, tá bom? Será um novo normal. Nós nos adaptamos a essa realidade desde março através dos cultos online e nós agora vamos viver uma nova realidade, um novo normal, que não é o normal que nós gostaríamos de ter, não será. E por isso eu conto com a sua ajuda, eu conto com a sua compreensão, eu conto com as suas orações. É muito importante que, como igreja, nós caminhemos juntos. Um exército, ele precisa caminhar no mesmo sentido. E nós somos o exército do Senhor. Mas, esta semana, se o Senhor permitir, nós teremos a nossa reunião de oração através do aplicativo Meet. Como temos feito, estaremos enviando o link da reunião para os irmãos através das redes sociais. E na quinta-feira, aqui através do Facebook, do YouTube, o nosso culto também, viu? Eu espero você. Se você precisar acessar
o nosso aplicativo, a nossa página na internet. Você pode acessar através desse código, o QR Code. É só você, através de um aplicativo específico, mirar nesse código e você entrará direto lá nas nossas páginas. Recebam a bênção do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor bendito do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo Israel do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Grande abraço. Shalom Adonai.